Hoje chegamos na metade do nosso ciclo aqui da turma 2, né? Na 12ª mentoria, nosso 12º encontro, 12º papo. E aí eu decidi falar sobre 3 pontos que hoje moldam um comportamento que ajuda a gente a aumentar nossa conversão em vendas. Eu sei, quando eu falo em vendas, eu quero dizer não só das nossas vendas, mas das vendas das nossas equipes, das vendas das empresas para as quais a gente presta consultorias, enfim. O que você lida hoje comercialmente, você consegue aumentar a performance e aumentar a conversão se você dominar essas 3 coisas. A primeira delas, 2 delas são, aliás, as 3 são efeitos. A primeira chama efeito halo, ou halo, que é com H, H-A-L-O. A gente chama de halo porque ela é de origem grega, né? Halo vem do grego, significa auréola. Auréola de anjos, óbvio, né? Auréola de coisas abençoadas. Halo, H-A-L-O. O efeito halo. E o outro efeito é o contrário, que é o efeito horn. Horn já vem do inglês, significa chifres. Então, se a gente fizer uma analogia, efeito halo e efeito horn é aquele anjinho e aquele diabinho que às vezes senta nos ombros das pessoas nos desenhos, né? Via um anjinho, dava um bom conselho, via um diabinho, tocava o terror no ouvido do cara, mas enfim. Halo, H-L-O, vem do grego, auréola, e horn, H-O-R-N, vem do inglês, significa chifre, ok? O que eu quero dizer, o que tem a ver com o mercado de vendas? O efeito halo e o efeito horn. O efeito halo, basicamente, é uma tendência a atribuir características positivas quando se tem uma opinião favorável de uma pessoa, de uma organização ou de uma marca. Ou seja, e o efeito Horn é quando você tem atribui características negativas a uma pessoa, organização ou marca. Jafferton, o que significa isso? O que isso tem a ver com os meus negócios? Simplesmente tudo. Por quê? Porque, anota uma coisa para você, tudo na vida é percepção. Tudo nos nossos negócios é percepção. Não interessa o negócio que você tem, não interessa a empresa que você trabalha, não interessa a distribuição do seu produto, não interessa o que você faz. Se as pessoas te perceberem bem, você bomba. Se elas te perceberem mal, é ladeira abaixo. Tá vendo um exemplo legal? De Alô, Ivete Sangalo. Até rima. Alô, Ivete Sangalo. Eu não conheço uma pessoa que fala mal da Ivete Sangalo. Eu já citei ela aqui em outros episódios nossos. Eu não conheço uma pessoa que fala mal da Ivete Sangalo. Ela parece ser super do bem, super decidida, ela é super transparente, ela fala das presepadas que ela tem que resolver, ela esclarece tudo de maneira muito natural, muito coerente. E ela é uma pessoa que você assiste ela, você vê ela, você fala assim, puta, dá vontade de ser amigo de uma pessoa dessa. Parece que é uma puta influência, é legal pra caramba, não é verdade? Agora, não vou falar ninguém aqui de efeito Horn, porque às vezes o que é pra mim não é pra você. Ivete Sangalo me parece que é uma espécie de unanimidade, né, no que diz respeito à percepção. Mas tanto Halo quanto o Horn tem a ver com percepção. E uma boa percepção, ela é extraída de 2 lugares. Número um, dos primeiros 4 segundos que você tem contato com a pessoa. Isso aí é uma coisa muito natural, mental, e a gente sempre faz uma leitura. Se você nunca te vi na minha vida e se a gente nunca se viu pessoalmente e eu te vejo aqui agora na minha frente, eu faço uma leitura que vai no máximo 4 segundos prender você ao meu cérebro ou afastar você do meu cérebro. Entendeu? A gente fala muito isso naquela aula de prospecção, né? Como você encantar em 4 segundos. Mas enfim, o que eu quero dizer é que quando eu vejo você, quando você me vê, imediatamente você fala assim: o Jafferton é alto, é baixo, é gordo, é magro, é bonito, é feio, o cabelo dele é curto, é comprido, é bem penteado, é desarrumado, ele cheira bem, ele cheira mal, enfim, ele se veste bem, ele se veste mal, ele é elegante, ele é largado, ele é humilde, simples, ele é arrogante. Em 4 segundos você bate o olho em mim e eu em você, beleza? Então, Eduardo Salazar dizia o seguinte: o julgamento é involuntário. A condenação é voluntária, mas o julgamento é involuntário. Ele dizia assim: se você chegar numa sala, você bate o olho e você fala assim: essa sala é grande. Você não fala assim: essa sala tem 3 metros por 2 metros de fundo por 4 metros de altura. Você não fala isso. Você fala: essa sala é grande. Ou então, essa sala é pequena, de acordo com os parâmetros que você tem, com as referências que você tem. Então, para você despertar nas pessoas um efeito halo,
onde as pessoas colocam em você uma auréola, entendeu? Elas colocam em você uma auréola e falam, tá aí, essa pessoa é do bem, essa pessoa eu quero me conectar com ela. É importante você fazer algumas coisas. Número um, sorrir. Não existe nada mais que abra mais portas e também seja mais agradável e que conecte mais com as pessoas do que um sorriso. Dicas de passagem, a prova disso é o meu casamento, que eu me apaixonei pelo sorriso da Júlia a partir do momento que eu vi ele pela primeira vez pelo Orkut. Só pra você ter uma noção quanto tempo faz. E, bom, quando você sorri para as pessoas, na rua, no ambiente de trabalho, no seu cliente, independente da fase que você esteja vivendo, quando você sorri para as pessoas, você facilita esse efeito halo. Se você chega com a cara fechada, se você chega com poucas palavras, você facilita o efeito horn, entendeu? E aí quando as pessoas colocam em você o efeito horn, elas estão colocando um chifre em você no que diz respeito à percepção. Elas querem você fica repelente, você não fica atrativo. Você não fica atraente, fica repelente. Beleza? Então, como o nosso negócio, todos os nossos negócios aqui, eles lidam com pessoas, mesmo que você faça isso por telefone, por WhatsApp, é importante demais você lembrar de pontos que despertem nas pessoas o efeito halo. Outra coisa que ajuda muito são storytellings. As histórias que a gente conta quando a gente está no ambiente de trabalho, quando a gente está fazendo um cliente, quando a gente está dando uma aula, quando a gente está fazendo uma consultoria, ou quando a gente liga a situação do nosso potencial cliente a uma situação que a gente já viveu e já superou de algum outro cliente, com case de sucesso e bons storytellings, isso ajuda a pessoa atribuir a gente o efeito halo, certo? Então, por exemplo, se eu te falar assim, ó, deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Não tem nada aqui perto. Não sei, imagina que eu estou segurando uma caneta Bic. Uma caneta Bic é uma caneta Bic. Não tem, né? Caneta Bic. Não tem diferencial. Uma caneta Bic aqui, uma caneta Bic em São Paulo, Rio de Janeiro, no Amazonas, é mesmo formato, mesmo formato de tampa, tamanho. É caneta Bic, caneta Bic. Agora, imagina se eu falo assim para você. Essa caneta Bic, ela foi, por exemplo, utilizada pelo Roberto Carlos num show que ele fez numa cidade próxima à minha. E aí eu consegui encontrar ele no corredor entre o palco e o camarim. Eu gritei, Roberto Carlos, por favor, me dá um autógrafo. Ele parou o que ele estava fazendo. Ele pegou uma bique do bolso do terno branco dele. Imagina essa cena que legal. E deu um autógrafo para mim. E falou assim, obrigado pelo carinho. E entregou a bique dele para mim. Essa bique já mudou. A percepção da bique já é outra, não é verdade? Por quê? Porque eu utilizei um bom storytelling para valorizar uma bique. Olha que loucura. Agora, se eu falo assim, essa bique aqui, achei na rua. Já muda completamente a percepção da bique, entendeu? Então, de acordo com a história que você conta ao se apresentar, de acordo com a história que você conta ao facilitar a conexão entre aquela situação e uma situação que você já resolveu com outro cliente seu, o storytelling que você faz isso, de acordo com esse tipo de discurso, você melhora a percepção das pessoas para que você viva em estado de halo, ok? Para que elas coloquem em você um efeito halo o tempo inteiro. E aí, uma vez que elas já colocarem em você o efeito halo, é Ivete Sangalo, até rima. Por quê? Porque onde você aparece, se aquela pessoa tá ali, ela fala assim, puta, esse é dos meus, esse eu confio, esse aí pode ficar tranquilo que é gente boa, entendeu? E aí você consegue ter esse tipo de relacionamento com as pessoas de maneira mais profunda, mais agradável e mais duplicável. Quanto mais efeito halo você receber, mais duplicável é o seu trabalho. Quanto mais efeito horn você receber, menos duplicável é o seu trabalho. Agora, eu falei que eu ia falar de 3 efeitos aqui. Halo, horn, que são os dois, e tem um terceiro efeito, que basicamente é uma coisa que você utiliza para complementar a questão do halo, que é um efeito chamado FOMO. É uma sigla, FOMO, tá bom? É uma sigla em inglês. FOMO, FOMO, que em inglês fica Fear of Missing Out, ou seja, medo de ficar de fora, medo de perder uma promoção, medo de perder você, entendeu? Medo de ficar de fora. A tradução mais literal seria medo de ficar de fora. Como você pega faz esse translado entre receber um efeito halo
e utilizar o FOMO ao seu favor. Muito simples. Todas as vezes que você estiver fazendo uma apresentação, prospectando, tirando uma objeção, fazendo alguma coisa assim, é importante você fazer algumas coisas que fazem com que a pessoa tenha medo de te perder. Pega essa não é técnica, pega essa situação que se você dominar ela e praticar ela, você vira o jogo das vendas. Ainda hoje, se você quiser. Normalmente as pessoas querem vender. Quando você utiliza o FOMO, Fear of Missing Out, você muda, o jogo vira, porque aí a pessoa que tem medo de não conseguir comprar de você. A pessoa tem medo de perder você, entendeu? Como você faz isso? Disparado, primeiro lugar disparado, educando a pessoa, elevando a consciência da pessoa a respeito do seu produto, elevando a consciência da pessoa a respeito da sua oferta, se relacionando com a pessoa, entretendo a pessoa, divertindo a pessoa, entendeu? Então, educando, entretendo, divertindo, elevando a consciência dela diz respeito à sua solução, certo? Mostrando o porquê aquilo é importante para ela. Não o que você tem é importante para ela, mas por que aquilo é importante para ela. Entendeu? Quando vocês fazem esse tipo de trabalho, e fiquem à vontade para depois me chamar no privado, lá no grupo, fiquem à vontade para a gente trocar uma ideia bem pessoalizada, tá bom? Bem de acordo com o seu caso. O que eu faria para utilizar, para despertar mais nas pessoas o efeito halo e usar o FOMO de maneira muito automática. Quando a gente utiliza esse tipo de estratégia, a gente passa a ficar numa posição onde, vou usar um termo bem direto com vocês, onde quem precisa da gente é o cliente, não é a gente que precisa do cliente. Sendo que, na verdade, um precisa do outro. A gente precisa vender, porque a gente quer levar nossa solução adiante, quer crescer, quer prosperar, e o cliente, ele tem que precisar da gente. Quando a gente desperta no cliente essa necessidade da gente, a gente vira o game. E aqui é impossível não dar um exemplo, por exemplo, como eu costumo dar, daquela amiga minha que vende consórcios, a Maíra. A Maíra Nogueira, interessante que ela nem sabe que a gente está falando dela aqui, mas o trabalho que ela faz é tão competente que é importante a gente dar o exemplo dela. Como é que ela faz para vender consórcios? Ela justamente trabalha com consultorias gratuitas, onde ela eleva a consciência do cliente. E normalmente, quando o cliente quer comprar, ela fala, não, amanhã a gente fecha esse negócio. Pensa mais um pouco. Aí o cliente, não, já pensei, já entendi que para mim esse produto é melhor, eu quero entrar nesse grupo em andamento, eu tenho um lance para dar, eu acho que é um negócio que, não, você já me explicou tudo, eu quero comprar, eu quero ser seu cliente. E por várias vezes ela fala assim, você está emocionado, volta para casa, dorme, amanhã se você ainda estiver querendo, me liga. E levanta e vai embora. Você entendeu como ela usa o FOMO? Ela desperta na pessoa, por exemplo, um medo de perder ela. Entende? E em boa parte dos casos, as pessoas ligam para ela no outro dia. Ó, e aí, vamos fechar. Entendeu? É aí que entra o detalhe. Onde no seu negócio você consegue despertar na pessoa uma moral tão grande, você consegue se aproximar, encantar nos primeiros 4 segundos, fazer com que a pessoa se conecte com você e você consegue tirar os porquês, tirar as dores, tirar os problemas daquele potencial cliente num nível que a pessoa fala assim, eu não posso deixar de comprar daquela pessoa. Eu não posso deixar de fechar serviço com aquela pessoa. Se eu deixar ela embora e não comprar dela, eu tô dando um tiro no meu pé de bazuca. Eu não posso, entendeu? Onde a gente consegue virar esse jogo aí? Número 1, com escassez. Quando a gente fala assim, condição especial para os próximos 10 clientes, os 10 inscritos, 10 isso, entendeu? Quando a gente coloca assim, até às 12 horas. Quando a gente fala assim, esse preço é só enquanto essa página, esse site está aberto. Assim que você fechar ou sair dessa página, você não vai ganhar mais, não vai ter mais esse desconto. Quando você faz esse tipo de coisa, fala assim, ó, quem está mandando a situação sou eu. Se eu fosse você, eu aproveitaria enquanto eu estou legal. É isso que o cérebro da pessoa lê, entendeu? Então, quando a gente utiliza escassez e alguma deadline, ou seja, alguma linha final, ó, é só até aqui. Você começa a mostrar para a pessoa, olha só, é você que precisa de mim. Muito embora estamos muito conectado, nós estamos muito legal, está muito legal esse relacionamento nosso.
Deixa eu te falar uma coisa. Nas entrelinhas está dizendo assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu não preciso vender para você. É você que está fazendo um péssimo negócio se não comprar de mim. Entendeu? Você cria uma produto dependência na pessoa. A pessoa precisa do teu produto. Ela fala assim, meu Deus, eu preciso dessa solução dessa pessoa para viver, para resolver. Quando você chega nesse nível de, número 1, coragem, número 2, criatividade, número 3, hábito, de verdade, você prospera de uma maneira assim tão absurda, mas tão absurda. Tem tantas pessoas que passam a te procurar querendo te contratar, tem tantas pessoas que passam a te buscar, que passam a querer que você sirva para elas mais do que serve para os outros, que é assim uma sensação de pura colheita, entende? Agora, se a gente fica, eu tô aqui, preciso vender. Eu tô aqui, preciso que alguém entre na minha loja. Eu tô aqui, preciso que alguém curta o que eu coloquei. Eu tô aqui, preciso que alguém coloque uma pergunta na minha caixinha de perguntas. E não é a gente que vai atrás disso, não é a gente que gera a nossa própria demanda desse jeito, a gente está jogando com a sorte. Depender da sorte é uma das piores dependências que tem. Tem uma frase muito legal que fala assim, a única coisa que eu posso fazer pela sorte é cuidar para que ela me encontre trabalhando. Agora, quando eu me comprometo com o sucesso, quando eu me comprometo com o crescimento, quando eu me comprometo com a prosperidade e abundância, quando eu vou até o final para conseguir isso aí, quando eu penso, cara, não tem outro caminho, eu vou ser grande nesse negócio, eu vou ser grande no meu mercado, eu vou ser referência no que eu faço. Quando você se compromete em fazer isso aí, as pessoas percebem isso aí. E elas olham para você e falam assim, eu não posso ficar longe dessa pessoa, porque essa pessoa vai voar e eu vou ficar só dando tchauzinho para lá de longe. Eu quero estar do lado dela, eu quero ser cliente dela, eu quero contribuir com ela, entendeu? Então quando você empresta os seus olhos, o seu coração, a sua proteção para o seu cliente, você ativa o FOMO também, entendeu? Porque aí ele se conecta com você e ele gera um você dependência. Ele quer ficar junto com você, ele quer fazer com que as verdades dele passem a se misturar, a se fundir com as suas verdades, porque ele gostou do seu ponto de vista. Entende isso? Então, para você alcançar isso, você tem que trabalhar, sim, com escassez, sim, com deadline, mas abrir a sua boca e contar ao mundo a sua opinião. Abrir a sua boca e contar ao mundo a sua opinião. Se você não tem ainda moral de fazer isso online, não há problema. Mas cada pessoa que você visitar como cliente, cada pessoa que você falar no telefone, cada pessoa que você prospectar, ela precisa sair de perto de você com um pedacinho de você dentro do coração dela. Isso facilita o efeito halo, isso minimiza a possibilidade do efeito horn, e isso aumenta muito a conversão pelo FOMO, Fear of Missing Out. Ele não quer, tem medo de perder você, entendeu? Então, pode parecer, igual eu falei no início, pode parecer um pouco complexo, mas fico à disposição para ajudar qualquer um aqui no privado, especificamente no seu negócio. Mas, quando você domina esse tipo de técnica, do fundo do meu coração, que pouquíssimas pessoas dominam, ninguém mais segura o teu crescimento. Você não tem mais medo do que vai acontecer no seu mês. Você sabe exatamente o que fazer para voar, para bombar, para fazer com que o jogo jogue a seu favor o tempo inteiro. Então, efeito halo, efeito horn e FOMO, que é o Fear of Missing Out, ou seja, medo de ficar de fora, medo de perder você, medo de não conseguir aquela promoção, medo de, enfim, medo num bom sentido, tá, gente? Não é um medo assim, medo de morrer, não, é um medo de, eu preciso aproveitar, e por mais racional e que eu seja, e por mais que eu não caia nessas presas de só amanhã, de isso aqui, eu percebi que é só amanhã mesmo, entendeu? Eu percebi que se eu não fizer, eu vou ficar fora da comunidade e eu vou me sentir uma pessoa pior, entendeu? Os grandes players do mercado despertam a gente a sensação de que a gente vai ser uma pessoa pior se não comprar o que ele está vendendo, certo? Palavra de quem já comprou baseado nisso, certo? Então, efeito halo, efeito horn e FOMO. Isso aí pode transformar em curtíssimo prazo a realidade das conversões das suas vendas.